Vamos tentar descrever a vida por um instante, mas sem nenhum filtro, sabe? Sem as promessas de felicidade constante, sem os finais felizes que a gente vê nos filmes. Uma visão bem honesta e, para muita gente, até brutal do que realmente significa existir. E essa é justamente a proposta do filósofo Arthur Schopenhauer. A intenção dele não era deprimir, mas sim acordar as pessoas. Ele acreditava que boa parte do nosso sofrimento nasce de ilusões bem profundas que a gente alimenta sobre a realidade. E isso nos leva à grande questão, né? Será que encarar essa visão de mundo é só deprimente? Ou será que, por um paradoxo, esse pode ser o verdadeiro caminho para uma forma de liberdade? É isso que a gente vai investigar. Bom, o ponto de partida de Schopenhauer é uma verdade sobre a nossa natureza. A gente é movido por um motor interno que simplesmente nunca para, algo que ele batizou de a vontade. E o ponto-chave aqui é que essa vontade, com o V maiúsculo mesmo, não é sobre a nossa escolha pessoal, o nosso querer. É como uma força da natureza que nos possui, sabe? Ela tá sempre nos empurrando pra frente, sempre querendo mais alguma coisa e tá perpetuamente insatisfeita. E essa vontade acaba nos prendendo num ciclo que não tem fim. Pensa bem, primeiro surge um desejo muito intenso por alguma coisa. Daí, a gente consegue e vem aquela satisfação, que dura pouquíssimo. Logo depois, bate um sentimento de vazio, de tédio. E aí, para preencher esse vazio, o que acontece? Um novo desejo aparece. E o ciclo todo recomeça, de novo e de novo. O mais impressionante é que Schopenhauer descreveu isso lá no século XIX. Hoje em dia, a nossa era potencializou esse mecanismo ao máximo. A publicidade existe basicamente para nos fazer sentir que falta algo. As redes sociais nos fazem desejar vidas editadas que não existem de verdade. Aquela esteira de desejos só gira cada vez mais rápido. E isso nos leva direto para a segunda grande verdade de Schopenhauer, uma que investe completamente a lógica que a maioria de nós usa para viver. A ideia de que o sofrimento não é um acidente, mas sim a regra do jogo. Olha só, normalmente a gente pensa que a vida deveria ser feliz e que o sofrimento é um desvio, um problema. Schopenhauer vira isso de cabeça para baixo. Para ele, o sofrimento é a base. A felicidade é só o alívio momentâneo desse sofrimento. Pensa na fome. Sentir fome é um tipo de sofrimento, certo? Comer é o alívio. Ou seja, o prazer é, na sua essência, a ausência da dor. Isso significa, então, que os grandes sofrimentos da vida não são falhas no sistema. Eles são, na verdade, características fundamentais de se estar vivo e consciente. Perda, fracasso, doença, envelhecimento, a morte, tudo isso faz parte do pacote da experiência humana. Não é um azar particular de um ou de outro. Agora, a gente vai ver como essa ideia fica ainda mais profunda. Schopenhauer basicamente desmonta 3 das nossas ilusões mais preciosas: a liberdade, o amor e o propósito. A gente adora acreditar que tem controle total, né? Mas Schopenhauer argumentaria que somos mais como marionetes. Nossas escolhas, seja de carreira ou de relacionamento, são muitas vezes reações bem imprevisíveis à nossa genética, ao ambiente onde a gente cresceu e aos desejos que a cultura implantou na nossa cabeça. Essa aqui é dura. A ideia é que ninguém ama de forma 100% desinteressada. A gente ama porque a outra pessoa satisfaz alguma necessidade nossa, seja segurança, desejo, companhia. Enquanto essas necessidades estão alinhadas, o relacionamento funciona. Quando elas mudam, aí surgem os conflitos. O amor, para ele, já carrega ali dentro a semente do seu próprio sofrimento futuro. E por último, a ilusão do propósito. A vida não tem o significado que veio de fábrica, sabe? Não existe um plano divino por trás de tudo. A gente existe por causa de um processo cego de replicação biológica. A nossa consciência nos dá a capacidade de perceber esse vazio e é por isso que a gente cria religiões e ideologias para tentar preenchê-lo. Ok, diante de um quadro que parece tão sombrio, a pergunta é: e agora? É só sentar e sofrer? Não. Schopenhauer não nos deixa sem um caminho. Ele oferece estratégias não para encontrar a felicidade, mas para algo bem mais realista: sofrer menos. Então, a primeira coisa é mudar a meta. Em vez de ficar correndo atrás de um ideal de felicidade que talvez nem seja atingível, o foco passa a ser um objetivo mais prático, mais honesto: minimizar a dor e o sofrimento na própria vida. E aqui estão as ferramentas dele. Primeiro, reduza os desejos, se questionando sobre o que é realmente necessário. Segundo, mergulhe em atividades que te absorvam, como arte, música, filosofia, coisas que silenciam a vontade por um tempo. Terceiro, desenvolva compaixão, ao entender que todo mundo está preso nessa mesma luta. E por último, aceite que tudo é impermanente. Pare de se apegar a coisas que, uma hora ou outra, vão desaparecer. E é assim que a gente chega à conclusão paradoxal de toda essa filosofia. A verdadeira libertação não vem de negar essas verdades difíceis, mas sim de abraçar cada uma delas. A maior parte do nosso sofrimento não vem da realidade em si, mas do choque entre as nossas expectativas, muitas vezes fantasiosas, e o que a vida de fato é. Quando a gente abandona essas expectativas, a dor da decepção, ela diminui drasticamente. E essa é a reflexão final que fica. A filosofia de Schopenhauer não oferece um conforto fácil, é verdade. Mas, ao nos libertar de esperanças que seriam frustradas de qualquer jeito, ela talvez entregue algo muito mais valioso:
a clareza para suportar a vida como ela é, sem sermos completamente esmagados por ela.